Graças a Deus, Pai do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Mais uma vez nós estamos à disposição do povo de Deus para pregar, para anunciar a palavra de Deus, para fazer alguma reflexão. E hoje com uma temática muito importante para a meditação da Igreja do Senhor Jesus. Hoje com uma temática muito significativa para a Igreja de Deus nos dias de hoje. Nós estamos aqui mais uma vez. Hoje eu vou fazer uma live aqui para falar da Igreja da Aparência. Louvado seja Deus, é uma reflexão fortíssima que traz impacto para o nosso coração e verdadeiramente é algo que a gente precisa dialogar sempre, precisa estar analisando, precisa estar fazendo uma autoanálise, fazendo uma análise específica. E eu quero, nesses momentos aqui, fazer a construção de um argumento e de alguma forma contribuir para a sua vida, para a minha vida. Aqui no texto da Bíblia e uma resposta profética e uma advertência para essa geração. Estou aqui nessa oportunidade hoje sozinho, a minha esposa não pode estar conosco nessa live, mas eu quero de alguma forma contribuir com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Eu quero me alegrar com os irmãos, fazer uma oração específica e também deixar para o coração dos servos de Deus uma reflexão bíblica, uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que você que é sedento da palavra de Deus, você que tem sede de justiça, você que tem amor pela palavra de Deus, pela verdade do Evangelho, você tem verdadeiramente na sua mente, no seu coração, o desejo de servir a Deus. E nessa noite eu quero deixar aqui uma reflexão para a nossa geração, para a nossa vida, verdadeiramente uma palavra de impacto para a minha vida. Estou aqui meio que tomado por essa revelação. Esse conteúdo que nós estamos construindo aqui nesse momento não é somente para os irmãos que vão assistir ao vivo, com certeza vai em algum momento tocar o coração de alguém que vai assistir em uma outra ocasião, mas eu quero aqui deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. Então você que está me ouvindo, eu quero pedir a você que, por gentileza, coloque nos comentários, coloque nos comentários aí se o som está saindo bacana, se dá para entender bem, se realmente está tranquilo. Você que vai nos acompanhar, que está aí ao vivo, por gentileza, coloque nos comentários, só para a gente poder ter um feedback aqui sobre a questão do som. Mas, no mais, eu quero já iniciar essa breve reflexão. O texto sagrado se encontra no livro do Apocalipse. O capítulo é o capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Será uma breve reflexão, mas importantíssima. Com certeza vai tocar o seu coração, vai te alertar, vai mexer com você, eu tenho certeza disso. Mas eu quero pedir a você que faça essa análise comigo de um texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 3. Eu vou ler aqui. Obrigado, missionária Luciana, pelo feedback do som da imagem. Um abraço aqui para o meu amigo Kelvin, Bruninho. Um abraço aqui para nossa irmã Thalita, nosso amado irmão Iramar. Deus abençoe a todos. E eu quero pedir a você, se você tiver acesso à sua Bíblia, se não, nos dê atenção, que eu vou ler aqui um texto
Apocalipse é realmente uma reflexão muito séria, muito interessante. E eu peço a você que analise comigo por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 1. Eu vou ler até o versículo de número 3. São somente 3 versos da palavra de Deus. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 1 ao 3. Diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você que tem fama de estar vivo, mas está morto. Você esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Verso de número 5, verso de número 3, que diz assim: Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça, e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma reflexão muito importante. Nessa oportunidade eu vou fazer aqui uma oração e logo após nós já vamos falar aqui rapidamente. É um texto muito forte, é uma palavra muito de confrontamento, né? de confrontar, de exortar. E eu peço a você que ama a palavra de Deus, se você puder já compartilhar ou chamar alguém para estar ouvindo, eu agradeço. No mais, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu sei das condições que tenho para ministrar a Tua palavra, também para contribuir com os Teus filhos. E nesse momento, meu Deus, eu desejei do meu coração sentir a vontade de estar compartilhando uma palavra, de estar anunciando aos Teus filhos uma mensagem. E aqui, meu Deus, para a Tua honra e para a Tua glória estou, para fazer, ó Deus, algumas aplicações, para fazer uma meditação no texto da Tua palavra, e assim contribuir de alguma forma com aqueles que estão necessitando ouvir uma verdade bíblica. Que o Senhor nos dê graça para estar contribuindo com os Teus filhos, que o Senhor nos dê graça para estar servindo aos Teus filhos. Que nesse momento, ó Pai, haja temor no coração do Teu povo, e que aqueles que puderem nos dar a atenção, que esses sejam abençoados, ó Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o texto que fiz aqui a referência, ou fiz a leitura, é o texto que se trata da igreja de Sardes, né? É uma das 7 igrejas que haviam na Ásia, na época em que Deus ordenou o evangelista João que escrevesse as cartas e enviasse essas cartas, né? Foi uma ordem de Deus. O livro do Apocalipse é um livro que há um certo receio na sua leitura. Algumas pessoas elas não observam, elas não trazem essa realidade, esse texto para o seu coração. Alguns passam despercebidos, alguns não fazem questão de ler, mas realmente é uma revelação fortíssima que tem da parte de Deus algumas advertências muito graves e muito sérias, né? E o livro do Apocalipse, no capítulo 3, quando se trata da igreja de Sardes, se trata da igreja que estava dormindo, né? Ou a igreja da aparência. Infelizmente, essa realidade que a igreja de Sardes estava vivendo ainda é, infelizmente, uma realidade para muitos cristãos. Infelizmente, o mesmo posicionamento que os cristãos da igreja de Sardes tinham e acabaram sendo exortados pela palavra de Deus, por Deus, naquela época, infelizmente, essa realidade ainda está evidente na igreja ou em alguns servos de Deus no século 21. Infelizmente, há muitas pessoas que gozam do título de cristãos, mas que não têm essência, ou que perderam
algumas coisas que são importantes para realmente se manter o posicionamento e o nome de que é cristão. Quando nós abrimos a Bíblia aqui no texto, que eu ora acabei de ler, nós vamos observar que Deus está chamando a atenção da igreja de Sardes, dizendo que conhece as obras, como ele fez em todas as outras advertências para as outras igrejas daquela época. Mas aqui ele é expressivo porque Deus fala que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa é um argumento fortíssimo. Esse é uma palavra forte de Deus. Realmente isso é muito sério. Porque a cidade de Sardes, a igreja da cidade de Sardes, ela era uma igreja magnífica. A cidade era magnífica. Ela estava situada numa colina. Ela estava situada num lugar alto. Era uma cidade murada. Era uma cidade abençoada. Era uma cidade que tinha suas características. E a igreja de Sardes gozava dessa mesma estrutura, né? E acabou sendo vista por Deus como algo que estava desqualificada. Na verdade, a igreja de Sardes tinha a aparência, mas já não tinha mais essência. Ela tinha fama, mas ela não tinha verdade. Ela tinha nome, mas ela não tinha autoridade. Ela tinha poder aquisitivo, mas não tinha essência. E quando nós olhamos para essa realidade bíblica, nós estamos diante de algo realmente muito sério. Porque em tempos de pandemia, é isso que nós estamos observando. As pessoas estão se apegando ao nome, ao status, à fama, mas estão se esquecendo da essência. E Deus, ele não se deixa enganar. Deus, ele não é iludido pela nossa postura social, ou pela nossa fama, ou pelo aquilo que nós um dia vivemos. Deus, ele contempla toda a nossa realidade. E aqui a igreja de Sardes, ela tem esta fama, mas ela não tem obras íntegras diante de Deus. Infelizmente, há uma gama de servos de Deus que ostentam a fama, ostentam o nome, mas não têm integridade diante de Deus. Não tem um posicionamento diante de Deus. E alguns estão sendo ilubridiados pela sua própria carnalidade, ao ponto de pensar que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo quem é e quem não é. Deus sabe quem vai e quem não vai. Deus sabe quem tem firmeza e quem não tem. Deus, ele contempla a nossa vida muito além do que aquilo que nós conseguimos contemplar. Nas nossas limitações, nós não conseguimos discernir tudo que Deus está fazendo. Mas o fato de nós não sermos punidos automaticamente após o pecado não significa que não haverá punição para o pecado. Não significa que não haverá punição para aqueles que têm brincado, para aqueles que têm agido de forma inadequada diante de Deus. Deus, ele contempla as nossas atitudes, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E para cada atitude que temos, seja ela boa ou seja ruim, nós teremos uma consequência. Se fizermos atitudes boas, seremos contemplados com galardão. Se fizermos atitudes más, seremos cobrados. E a cobrança divina não vai ser uma cobrança que tem prazo de validade. Não. Na verdade, o que está em jogo é a nossa eternidade. Então eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra, vamos analisar mais as nossas atitudes, porque Deus está nos observando. Vamos fazer uma autoanálise do nosso comportamento, das palavras que saem da nossa boca,
do posicionamento que temos diante da sociedade, do posicionamento que temos quando ninguém está nos vendo. Porque somos seres humanos, mas nós não podemos aceitar o jugo do pecado, sendo que uma vez Deus já nos deu a oportunidade de livramento do jugo do pecado. Então aqui a igreja de Sardes é essa igreja, a igreja da aparência. Infelizmente, nós estamos testemunhando que muitas pessoas estão vivendo de aparência. Só que a palavra de Deus não deixa escapar. A palavra de Deus não deixa escapar o julgamento, ou não omite que haverá uma cobrança expressiva de Deus para aqueles que vivem na aparência. A igreja de Sardes, ela foi corrigida pela palavra de Deus, pela mensagem de Deus enviada, escrita, determinada. A palavra de Deus, ela foi determinada, ela foi direcionada para a igreja de Sardes, sendo que esta naquela época estava gozando de um certo prazer, de uma certa estrutura, de um certo posicionamento, de uma certa fama, de um status social. Deus, ele vai cobrar caro daqueles que têm status social, mas não têm essência. Deus vai cobrar caríssimo daqueles que têm poder aquisitivo, mas não têm virtude espiritual. Daqueles que gozam de poder fazer o que quiser, daqueles que gozam de fazer o que quer e não têm essência na palavra de Deus. Então nessa noite eu quero deixar aos irmãos aqui o que o texto diz, uma reflexão. Quais são as tuas atitudes no tempo dessa crise? Qual é o teu comportamento quando ninguém está te vendo? Como você tem se posicionado quando as pessoas se ausentam? Quais são as palavras que você diz quando não está diante de alguém que você não gosta? Como você tem semeado? Quais são as sementes que você tem semeado? Lembre-se que aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você falar, automaticamente você fica preso àquela palavra que você diz. A igreja de Sardes, ela estava dormindo. A igreja de Sardes, ela não percebia a ação do inimigo, ela tinha um falso senso de segurança. Ela achava que estava bem, mas não estava. O povo achava que estava indo bem, mas Deus estava reprovando o posicionamento que eles tinham. Porque mesmo que eles eram aprovados pela sociedade que estava ao seu redor, eles eram reprovados diante de Deus. Tem muitas pessoas que estão buscando aprovação humana, estão esquecendo que Deus, ele é muito além. Deus, ele vê além. Deus, ele sabe. Deus, ele contempla. Nós não podemos se acomodar nos títulos. Nós não podemos se acomodar no social. Nós não podemos se acomodar no senso de espiritualidade pública, sendo que Deus sabe da nossa essência e conhece a nossa intimidade. Tem muitos que estão assumindo tribunas para demonstrar publicamente um senso de espiritualidade altíssima, mas que na sua intimidade são nanicos espirituais, não conhecem a palavra de Deus, não têm essência, não têm caráter, não têm testemunho, não têm vida no altar, não mais oram, não mais buscam a face de Deus. Infelizmente esses vão ser cobrados, e felizmente Deus já está nos advertindo previamente antes do juízo vindouro, até porque o juízo de Deus virá sobre todos os habitantes da terra. Aqueles que não querem a presença de Deus, aqueles que desprezam a sã doutrina, aqueles que não amam a verdade, serão condenados pelas suas
práticas, pelas suas atitudes. Podem ostentar durante a vida um posicionamento eclesiástico potencializado, podem ostentar um status espiritual humano, mas Deus conhece a realidade de cada um. A igreja de Sardes, ela estava dormindo. Eles não se deram conta do final dos tempos e do perigo iminente. E de repente a morte chega e pega-os de surpresa, e adivinha onde eles vão parar a eternidade, apesar de terem ostentado na terra um posicionamento religioso. Tem muitos cristãos que vão para o inferno. Tem muitos cristãos que vão descer à sepultura e as suas almas no ato da morte estarão indo em direção ao inferno, de onde não voltarão jamais. Se eu não me posicionar como um cristão autêntico, eu irei para o inferno. Mesmo com o título, mesmo com os encargos ministeriais, mesmo com a ostentação religiosa, se não houver uma mudança de atitude, se não houver um comportamento íntimo que mostra, que evidencia realmente um caráter transformado, haverá juízo para a minha vida. Então, quando se fala da palavra de Deus, se fala da eternidade das pessoas, se fala do fim. A Bíblia é um livro que nos mostra o fim. E muitas pessoas estão preocupadas com o agora, com o já. Estão presas, estão aprisionadas no momento, na existência. Estão acomodadas com o pecado. O pecado já não dói, já não fere mais a sua essência, já não mexe mais com as suas emoções, já não faz se ajoelhar mais. O pecado já não mexe com a pessoa ao ponto de fazê-la buscar a Deus. Não, o pecado agora é uma realidade. E o pecado vai nos enviar para o inferno. A igreja de Sardes, ela recebe esta orientação. A Bíblia diz: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo. As pessoas te veem e dizem que você está vivo, mas você está morto. As pessoas te olham, as pessoas te contemplam, e você consegue manusear, você consegue esconder, você consegue camuflar das pessoas os teus pecados, mas os nossos pecados estão sendo observados por Deus. Escute esta palavra. Eu não vim aqui para fazer acusações, eu não vim aqui na condição de acusador. Acusador é o diabo. Eu vim aqui na condição de profeta, ministro do Evangelho, simplesmente para fazer uma contribuição com aqueles das redes sociais, simplesmente para enviar-lhes uma palavra de Deus, para ser boca de Deus, para te dizer que é tempo de rever os conceitos, de fazer autoanálise, de orar, de botar o joelho no chão, de colocar a boca no pó. É tempo de chorar, pedindo perdão pelos pecados, apesar de sermos crentes. Porque tem muitos cristãos que estão ostentando: eu sou crente. Ele já não tem mais sensibilidade, já não consegue sentir mais, já não consegue derramar lágrimas. Ele peca e não sente nada. O pecado é uma realidade dele, da vida dele. Não é. Na vida do cristão, o pecado não é uma realidade. Pecado é acidente. É algo que a gente tem que extirpar da nossa existência. A igreja estava dormindo. Hoje, a igreja de hoje está repleta de cristãos que adormeceram espiritualmente. A igreja de hoje tem pessoas que vão aos cultos regularmente, dão os dízimos, fazem suas contribuições, mas estão desapercebidos no que está acontecendo no mundo espiritual. O diabo, de forma sutil, está
enclausurando, aprisionando, falar mais fácil, está mantendo pessoas presas em práticas pecaminosas que antes não eram a sua realidade. Existem pessoas que estão presas no pecado e vão para a igreja, estão numa guerra espiritual, sutilmente estão se entregando, sutilmente estão sendo vítimas de desejos carnais, vontades. E Deus está contemplando tudo. Eu posso me ausentar do teu alcance visual, mas eu não posso me ausentar daquele que vê todas as coisas. Eu posso me ausentar do teu alcance, mas eu não posso me ausentar de Deus. Deus está vendo tudo, inclusive as minhas atitudes. Deus me conhece, Deus lhe conhece, Deus sabe o que você e eu estamos fazendo. Não pense que Deus não vai colocar na balança os pecados que nós cometemos. Ouça esta palavra nessa noite, seja advertido pelo Espírito de Deus. Sinta na tua mente lembranças, recordações que te fazem ter desejo de orar. Sinta na tua mente lembranças e recordações que te fazem ter desejo de buscar a Deus. A igreja está dormindo. E a verdade de Deus para esses que estão gozando desse sono espiritual, dessa morte espiritual, a verdade de Deus é: volte-se, se arrependa, reveja as suas atitudes, reveja o seu comportamento, reveja a forma que você está agindo, a forma que você está se posicionando, a forma que você está se comportando. Deus, ele vê além do que os nossos olhos podem ver. O homem pode julgar o teu corpo, Deus julgará a sua alma. A sua alma tem dois destinos estabelecidos pela palavra de Deus: ou o céu ou o inferno. Existem somente dois destinos finais para a humanidade: ou o céu ou o inferno. A morte física é apenas uma vírgula. Após a morte, segundo a Bíblia, segue-se o juízo. E o juízo de Deus está determinado. Não haverá, naquele dia, não haverá possibilidade de dizer, de tentar, de fazer negociações, de tentar conversar, pedir. Não haverá, irmãos. Nós estamos diante do tempo do fim. A qualquer momento a volta de Cristo acontecerá. A igreja de Sardes, ela estava dormindo. A igreja de Sardes estava adormecida quanto ao seu status. Já tem um nome, já sou pastor, já sou obreiro, já prego, já louvo, sou conhecido como crente, tá bom para mim. Isso é balela. Deus está vendo por detrás das tuas ações públicas, porque publicamente é fácil ser crente, publicamente é fácil ser cristão, publicamente é fácil ostentar o título de cristão. A questão é que Deus, ele nos vê na intimidade, ele sabe quem nós somos. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o desejo que você tem. Cuidado, não aflore, não deixe, não alimente vontades carnais que são dardos inflamados do maligno contra a tua vida. Existem pensamentos que permeiam a tua mente que são demoníacos. Você não pode aceitar. Desejos profanos que vêm na tua mente, coloque na tua cabeça o capacete da salvação, que foi uma orientação que Paulo deu, que Paulo expressou, que verdadeiramente reflete uma defesa espiritual contra os dardos inflamados do maligno. A igreja de Sardes, ela estava assim. Os crentes estavam caindo em armadilhas espirituais. Os crentes eram superficiais. Crente na frente do mundo, ímpio na intimidade.
crente na frente das pessoas, aparência, fama, mas estavam mortos. E Deus falou assim: olha, esteja atento, é tempo de estarmos atentos. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Na minha tradução diz: pois não achei as tuas obras perfeitas aos olhos de Deus. Deus vai pesar na balança as nossas obras. Não adianta. Você pode falar: mas eu sou crente, pastor. O senhor está falando para uma pessoa que eu não preciso ouvir isso. Precisa. Nós somos pecadores, mas nós não podemos aceitar o governo do pecado. Nós temos que renunciar. Nós temos que se arrepender. Nós temos que vencer esse mal. Nós não podemos manter uma vida de aparência. A igreja de Sardes necessitava de um avivamento. Sabe o que nós estamos precisando nessa geração? De um avivamento. E avivamento não é expressões externas que continuam fortalecendo o argumento externo de uma religiosidade perfeita. Avivamento são mudanças de dentro para fora. Avivamento são mudanças daqui para fora. A igreja de Sardes estava precisando de um avivamento. Por quê? Porque ela parecia viva, mas estava morta. Tinha aparência, mas não tinha conteúdo. Escute esta palavra nesse momento. Ouça. Está vivo, aparentemente, não define a nossa salvação. A qualquer momento, o Espírito de Deus pode ser arrancado da nossa vida, o Espírito da vida também, e a nossa vida ser ceifada. Deus é o dono da vida, e Ele pode dar a vida e tirar a vida de quem Ele quiser. Escute esta palavra nessa noite. Ouça esta palavra, que isso seja um alerta para a tua vida. Ter aparência e não ter conteúdo não adianta nada. Ter fama de que está vivo estando morto diante de Deus não adianta nada. Ser vangloriado pelo homem, pelo que você tem, pelo que você é, e não ter a essência, não ter conteúdo divino, não ter o Espírito Santo não adianta nada. O que nós temos de mais precioso nesta vida é a presença de Deus. Tem muitas pessoas hoje em dia que não tem mais a presença de Deus. Elas estão firmadas em atitudes do passado, em testemunhos que foram vividos, mas não tem mais o conteúdo da palavra de Deus. Só para a gente finalizar, irmãos. Em Sardes havia 3 grupos distintos de crentes. O verso de número 2 tem o crente, tem uma palavra. 3 grupos distintos. No verso de número 2 fala: ser vigilante. Mas havia 3 grupos: os mortos, os quase mortos e o remanescente. O que Deus fala para esse avivamento acontecer? O que é que eu preciso fazer para que o avivamento aconteça? Se eu sou um remanescente, se eu sou um quase morto ou se eu estou morto espiritualmente. Primeira coisa está no verso 2. Ser vigilante. A vigilância que nós temos que ter nesses dias tem que ser dobrada. Tome cuidado para você não flertar com o pecado. Existem coisas no mundo que estão atraindo o povo de Deus. Esta pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo onde Deus vai peneirar e vai mostrar quem é quem.
Os verdadeiros dos falsos serão distintos. Ser vigilante é uma orientação para que a gente seja reavivado, para sairmos do estágio de morto, quase morto, e fortalecermos o estágio de remanescente. Segundo, ele fala: lembra das coisas que tem ouvido e recebido. Você se lembra das pregações que você ouviu na sua vida? Quando você aceitou Jesus, quando você iniciou sua fé? As palavras que você ouviu, as mensagens que foram proferidas, o que Deus falou com você, você se lembra? Você se lembra do que Ele disse? Das correções que Ele te disse ao longo da tua vida? Você se lembra? Deus, ele fala aqui no verso 3, lembra das coisas que tem ouvido e recebido. Para você ser avivado, você tem que se lembrar daquilo que você ouviu e daquilo que você recebeu. O que você recebeu de Deus quando você aceitou Jesus? Você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu uma nova vida. Você recebeu a palavra. Você recebeu a fé. Você foi avivado. Agora você precisa retornar. Guarda as coisas que tem recebido e ouvido. Você tem que ser vigilante, lembrar das coisas que você ouviu e recebeu, e você tem que guardar. Guarda. E a Bíblia diz: obedeça e arrependa-se. Arrependimento e obediência andam juntos. Avivamento para a igreja de Sardes. Arrependimento, obediência, um posicionamento, a vigilância. É isso que você tem que fazer. Pastor, mas eu estou passando por isso, a minha vida está... Realmente, eu estou aqui dentro está bagunçado. Ainda não acabou. Ainda dá tempo de renovar a aliança, de recomeçar, de restabelecer uma nova aliança, de fortalecer aquilo que está aqui dentro, aquilo que nós temos. Mas pastor, o que eu faço? Arrependa-te, guarda a palavra, lembra do que você recebeu e ouviu, valoriza aquilo que foi te entregue. Ele diz: mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, você não saberá a hora que virei contra você. Então, irmãos, essa é uma palavra de Deus. Nós não podemos aceitar sermos uma igreja de aparência. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou aqui, eu quero agradecer aqui alguns irmãos que estiveram conosco aqui esses poucos minutos. A irmã Ivanilde, nossa ovelhinha, a irmã a Luana apareceu por aqui, a Thalita, o irmão Nelson, Cláudio. Deus abençoe os irmãos. Guarde essa palavra, irmãos. Reflita, se arrependa, renove a sua aliança, abra o seu coração para Deus, se comprometa com a oração, se comprometa com a renúncia. Não sustente o status de que está vivo estando morto. Se está morto, aceita a vida de Cristo. Renove o seu posicionamento. Volte-se para Deus. Confesse as suas iniquidades a Deus. Não deixe que o pecado mate a tua existência. Não haverá naquele dia, não haverá em hipótese alguma uma oportunidade a mais para aqueles que desprezaram tantas outras que receberam durante a vida. Hoje você tem a oportunidade de falar sim ou não, de dizer: Deus, eu quero, eu não quero. Hoje você tem a oportunidade de ficar na presença de Deus se você quiser. Mas naquele dia você não vai ter essa oportunidade. Nós estamos vivos, ainda há esperança. Saiba disso. Não deixe que o pecado novamente te faça escravo. Não seja um religioso fraco.
Uma pessoa que ostenta, eu sou crente, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, e não tem essência. O homem vê a aparência, Deus vê a nossa essência. Deus conhece a tua mente. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua alma. Deus tem contemplado as tuas atitudes. Ele te vê quando os homens não conseguem te contemplar. Ele sabe o que você faz quando o homem não consegue te ver. Você se esconde do olhar humano para não ser pego em flagrante, mas Deus tem flagrado você todo o tempo. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe quem você é. Ele conhece a tua história. E Ele está te dando uma nova oportunidade. Receba esta palavra como algo, como uma exortação e também como uma palavra de ânimo. Porque Deus, Ele conhece a tua existência. Tem muitas pessoas que vêm para a rede social e fazem, em momentos, vários momentos, vêm aqui, pregam, falam, entregam profecias, dizem que as pessoas vão ser abençoadas, lê os comentários, aí volta, diz que não, é você e tal, entrega profecia e tudo mais. Mas a verdade de Deus é que Deus está contemplando atitudes. Escute uma coisa, Deus não abençoa pessoas que vivem na prática do pecado. Deus, Ele não é conivente com o pecado do homem. Tem muitas pessoas que vêm para cá em nome de seguidores, para a rede social, e eles chegam aqui e falam, olha, você vai ser abençoado, Deus tá te dando um milagre, aí a pessoa coloca aqui, coloca filho, pede oração pelo marido, aí ele entrega a profecia, fala em língua. Nem tudo que você está vendo nas lives é Deus que está fazendo. Nem tudo que você está contemplando, nem todas as palavras de profecia que vêm para afagar o ego humano é Deus que está fazendo. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Tome cuidado com aquilo que você está recebendo. Tem muitas pessoas que querem o teu dinheiro, querem o que você pode dar. Ele vem para cá, bota a conta dele, eu não tenho nada a ver com essas pessoas não, mas coloca a conta, deposita, chama você para o particular, bota o zap aqui, pedindo, querendo te entregar palavras, dizendo que é Deus que está falando e não é Deus que está falando. Ai dos profetas que dizem que é Deus que está falando e Deus não está falando. E tem pessoas que são viciadas nisso, viciadas em profecia. E a maior profecia está sendo negligenciada. A maior verdade que confronta está sendo negligenciada. Escuta esta palavra nessa noite. Não se deixe levar pelas falácias do século 21. Nem tudo que reluz é ouro. E Deus não está em muitas coisas que estão sendo ditas. Porque não há confronto. O pecado continua sendo pecado. O diabo continua sendo diabo. E Deus continua sendo Deus. E só haverá salvação para aqueles que se submetem à palavra de Deus. Não haverá salvação, não haverá refrigério para aqueles que têm uma vida de pecado, que não querem saber de Deus, que não querem saber da verdade de Deus. Deus não é obrigado a abençoar pessoas que erram, sendo que a própria palavra de Deus nos dá dois caminhos, duas direções. Jesus não derramou o seu sangue na cruz para aliviar o pecado da raça humana, para que essa mesma raça humana continue pecando. Jesus não morreu na cruz para aliviar o peso da condenação do homem, para tirar o peso, eliminar o peso da condenação do homem, para o homem continuar pecando, para o homem continuar mentindo, para o homem continuar cobiçando a mulher do outro, continuar arrastando uma vida de prostituição, promiscuidade, mentiras, falácias, fofocas. Deus está contemplando as palavras que saem da nossa boca, o nosso olhar no nosso dia a dia, os pensamentos que permeiam o nosso coração. A palavra de Deus nos fala que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Deus está contemplando. Deus vai cobrar dessa geração.
Geração que está usando a pandemia como desculpa para não mais orar, para não mais buscar a Deus. E não estou falando somente da questão de templos. Estou falando da questão individual, em casa. Tem pessoas que passam horas e horas no YouTube vendo vídeos e não conseguem ouvir a palavra de Deus. Estão viciados. O pecado está rompendo a alma de muitos, e muitos que estão dentro da igreja vão para o inferno dentro da igreja. Naquele dia a Bíblia diz que alguns vão dizer: Senhor, mas eu pregava, eu falava, eu anunciava, eu estava servindo. Se não houve um comportamento que expressa um caráter transformado por Deus, haverá condenação. Tem gente que peca, vai para as lives buscar profecia. Aí alguém vai lá e fala: não, Deus está vendo. Eu estou fazendo isso na tua vida e aquilo outro, e Deus não está falando nada disso. O que mais Deus está falando hoje, o que está ecoando na mente daqueles que têm o Espírito de Deus é: arrependa-se. O que está ecoando na mente daqueles que têm o Espírito Santo nos dias de hoje é arrependimento. O que está ecoando é: obedeça a palavra de Deus. Deus não aprova esse tipo de cristianismo. No nome de Jesus, receba temor de Deus agora. No nome de Jesus, receba temor na tua alma agora. Receba vontade de orar, vontade de se ajoelhar, de derramar as lágrimas na presença de Deus agora. No nome de Jesus, que você sinta vontade de chorar novamente. Você sinta vontade de pedir perdão pelas suas falhas. Que você sinta desejo de se humilhar na presença de Deus, de ir para um quarto, fechar a porta e buscar a face de Deus. Que nesse momento o Espírito de Deus toque na tua existência agora, em nome de Jesus. Que a graça de Deus te dê mais uma oportunidade. Tu não estás vivo simplesmente para viver a tua vida. A tua vida tem um propósito. O maior propósito da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é servir a Deus. E não somente diante da plateia, mas sim servir a Deus na intimidade. Deus, ele recebe, ele contempla pensamentos. Aleluia. Que a graça de Deus te alcance. Espírito Santo de Deus. Que você volte a derramar lágrimas. Que você volte a se arrepender dos seus pecados. Que você volte a pedir perdão. A falar com Deus na essência. Que o teu coração seja acometido de um temor eterno que te aproxima do Pai. A palavra de Deus diz que o Pai repreende o filho que ama. Filho que não tem repreensão tem que tomar cuidado. Tem que rever conceitos. Para ele não ter repreensão é porque ele está longe do Pai. Naraçô, naravai. Para ele não ter repreensão é porque ele está longe demais. Porque se está perto do Pai, o Pai repreende o filho que ama. O filho pródigo estava longe, então o Pai não o repreendia mais. Por quê? Porque ele tinha se distanciado demais. E o pecado se tornou uma realidade diária. Você não foi chamado para viver uma vida de pecado. Você não foi chamado para viver uma vida promíscua. Mas pastor, eu não sou promíscuo nas minhas atitudes. Cuidado com os teus pensamentos. Enquanto os religiosos fariseus falavam
de atitudes, Jesus chega e fala de pensamentos. O religioso fariseu falava assim, não, se você adulterar com a mulher, você tem que ser apedrejado. E Jesus fala, não, se você olhar para uma mulher e desejar, você já pecou. Enquanto a religião está mudando e tentando aliviar o peso, tentando aliviar a carga, o que está pesando mais na vida dos seres humanos hoje é o pecado. Eu estou sentindo a graça de Deus para te falar isso nessa noite. A aparência não pode esconder de Deus a verdadeira essência do crente. A aparência pública não pode esconder de Deus a verdadeira essência do crente. Deus está contemplando as tuas atitudes, as minhas atitudes, Ele sabe tudo. O que seremos, o que será da nossa vida sem a palavra, sem a presença de Deus? Por que tanta frieza na tua vida? Por que você não sente a presença do Pai? É por causa dos pastores, dos pregadores que não têm unção? Nunca foi. Porque Deus não precisa de pregador para falar contigo. Ele fala contigo através da sua palavra, na sua intimidade. Levante os seus olhos para o céu. Volte a olhar a eternidade com os olhos fechados, com os olhos da fé. Volte a buscar a Deus com mais fervor, com mais determinação. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Se você puder nesse momento fazer uma oração junto comigo, faça. Se você puder nesse momento junto comigo, fazermos aqui uma corrente do bem, onde você vai orar e agora, nesse momento, você vai fechar os seus olhos. Se você puder, se você tiver fé para isso, nesse exato momento, você fechar os seus olhos e começar a falar com Deus. Abra o seu coração para Deus agora. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós precisamos do teu perdão, precisamos da tua graça, necessitamos da tua unção sobre a nossa vida, Pai. Precisamos fortalecer o relacionamento, meu Deus, não um relacionamento público, mas um relacionamento íntimo. Ó Deus, que esse seja mais um pontapé inicial, que vai nos dar a condição de recomeçar. Ó Deus, que nesse momento, meu Pai, o teu povo que está acreditando na tua palavra, seja tocado pela tua unção, pelo teu poder, pela tua graça. E nesse exato momento, meu Deus, o teu Espírito, ó Deus, que não pode ser preso, que sempre está disponível em todos os momentos da nossa vida, que nesse momento esse mesmo Espírito esteja tocando nessas vidas agora. Meu Deus, fortalece a nossa aliança agora, meu Deus. Toma em tuas mãos as almas dos aflitos que reconhecem a sua falha, que reconhecem o seu tamanho reduzido, que reconhecem que precisam diariamente serem perdoados e restaurados pela tua palavra. No nome de Jesus, começa a tocar agora, meu Deus. Não por causa das nossas atitudes boas, porque mesmo que façamos boas atitudes durante a nossa vida toda, não é suficiente. Porque somos muito mais abençoados pelo Senhor. O que fazemos não pode comprar a nossa salvação. O que fazemos de bom não pode comprar. Muitas vezes nos dá, meu Deus, êxito humano, nos faz, ó Deus, conhecidos na terra. Mas nós não podemos deixar de vigiar e continuar, meu Deus, fortalecendo e alimentando laços espirituais que têm que ser cultivados, ó Pai, para
uma vida verdadeiramente santa, meu Deus. Que nesse momento, meu Pai, o teu povo, Senhor, seja tocado agora. Que nesse momento, meu Deus, a vida da tua filha, do teu filho, daqueles que adentraram aqui, daqueles que estão atentos, ó Deus, a esse momento, que esse momento seja, ó Deus, um momento ímpar, aonde a tua igreja seja restabelecida na terra, aonde o teu povo seja renovado, meu Deus. Ó Deus, vai tocando na estrutura humana agora, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, um toque divino nas células, um toque divino na consciência, meu Pai. Ó Deus, que venhamos, ó Pai, verdadeiramente se arrepender das nossas atitudes erradas, mesmo que essas, ó Deus, não foram vistas e nem declaradas pelo homem, mas, ó Deus, o Senhor sabe da nossa verdadeira face. Ó Deus, em nome de Jesus, toca agora, meu Deus, toca nesta vida agora, toca nesta mente agora, refrigera verdadeiramente com o perdão para esta alma aflita que reconhece a sua pequenez diante da tua soberania, meu Pai. No nome de Jesus, vai tocando. No nome de Jesus, vai abençoando agora estas vidas, ó Deus. Eu oro pedindo pela tua graça, oro, meu Deus, pedindo pela tua bênção, oro, meu Deus, clamando pela tua palavra. Tenho consciência que o Senhor é único e é soberano para nos curar de toda enfermidade, meu Deus, e nos renovar esta aliança que não pode jamais ser quebrada. O que está em jogo é a nossa eternidade. O que está em jogo é aonde iremos passar a nossa eternidade. Esse corpo físico vai ser, meu Pai, de alguma forma destruído ou glorificado, mas a nossa alma, meu Deus, tem um destino e nós temos que fazer, meu Pai, por onde, ó Deus, seguimos todos os dias os teus passos e assim confirmarmos em vida aquilo pelo qual nós fomos comprados pelo teu sangue. No nome de Jesus, ó Deus, abençoa teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que recebeu essa palavra, muito obrigado. Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe você que está ao alcance da nossa voz. Que a graça de Deus, do Espírito Santo, te fortaleça mais e mais, te ajude, renove as tuas forças, renove a tua jornada, fortaleça a tua alma, que você consiga renovar, viver e estar do lado de Deus todo o tempo. No nome do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. No nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos. Deus abençoe meus irmãos. No nome de Jesus.